Este é mais um programa da rede Mipomanics e com um oferecimento de BG Express. Olá galera, bem-vindos a mais um Jack Explicador e hoje eu vou trazer Zona Mágica da Arcano Games, um jogo que está em financiamento coletivo agora na Kikante. Em Zona Mágica, os jogadores são magos e estão duelando não com combates, mas sim num grande festival, em apresentações para impressionar a plateia e os juízes. Os jogadores devem administrar muito bem a sua mão, as manas, o tabuleiro e conseguir marcar pontos com isso. Vou mostrar para vocês aqui como que funciona o jogo e logo eu volto com as minhas impressões finais sobre Zona Mágica. Então galera, bem-vindo ao torneio de mágica da Zona Mágica, onde cada um de nós é um mago que deverá então competir para ver quem impressiona mais esses exigentes juízes e também uma plateia que vai marcar os nossos pontos. Nesse torneio existem duas escolas diferentes de magia. A escola dos dragões, que são as magias que podem ser feitas nesse círculo de fogo aqui dos dragões, ou então as magias das fadas, que são realizadas aqui nesse círculo de magias azuis. Ainda em cada jogador vai controlar a quantidade de cristais mágicos, tá? Que vão valer pontos para impressionar aqueles juízes também lá no final da partida. E aqui embaixo são as manas que nós vamos escolher a cada round para conseguir manipular aqueles círculos e então lançarmos as nossas magias. Mas antes disso, no início da partida, nós temos que escolher os nossos personagens. Tá? O jogo ele tem 3 a 5 jogadores e você pode escolher qualquer um dos 5 magos de manas específicas, o da terra, o arcano, o de fogo, o do ar ou da água. São mini corpozinhos, não? Cada um desses tem uma afinidade específica com aquele elemento e marca pontos sempre que consegue aquela magia específica, predominantemente do elemento onde ele é mestre. Mas ele pode usar e lançar qualquer feitiço de qualquer uma das escolas, sendo fogo, água, ar, tanto faz. Mas apenas ele prioriza algumas magias onde ele realmente manipula o seu elemento básico. E no manual vem a descrição de cada um deles, alguma estratégia, alguns magos protegem melhor, outros magos atacam melhor, mas são bem equilibrados, tá? Se você conseguir as cartas de combo perfeitas. Daqui a pouco eu vou mostrar isso, tá? Então se você, cada um ou sorteia ou escolhe o mago desse, tá? Vamos pegar esses 3 aqui, por exemplo. Os outros voltam para a caixa. Vamos tentar fazer um setup aqui para 3 jogadores. Cada mago desse, então, recebe então ainda os seus 3 gorbozinhos. Tá? O vermelho, por exemplo, a gente coloca lá em cima. Cada um coloca um marcador seu lá em cima. Foi esse, foi o roxo e o verde. E coloca aqui ainda nos cristais a quantidade, o vermelho, por exemplo, vem descrito aqui. Ele começa com 2 cristais de fada e 6 cristais de dragão, ok? Então ele coloca aqui seu bonequinho no 6 de dragão e coloca aqui no 2 de fada. Os outros jogadores vão fazer a mesma coisa, vão pegar aqui os seus marcadores, 4 e 4 no roxo. Então ele vai botar aqui no 4 e vai colocar aqui no 4. E o verde começa com 5 e 3. Então ele começa com 5 aqui. Opa, bem juntinho ali. E 3 do lado de cá. E todos começam lá no 0 na marcação de pontos. Ninguém conhece vocês não estão fazendo ainda nenhuma fama lá com a galera, tá? E cada jogador então pega o seu mago, coloca na sua frente e recebe ainda, logo no início da partida, também implementos. Tá? O jogo tem vários implementos diferentes que são artefatos, relíquias, que você vai poder usar para algum efeito específico, ou para dar boosteria com outro feitiço, ou para se proteger. Mas, no início, cada jogador tem aqui um implemento da sua cor básica. Ok? Então, nós temos o verde, o roxo e o vermelho. Vamos então, cada um vai receber um desses implementos básicos para começar a partida, mas não necessariamente vai ter que começar o jogo com esse implemento, tá? Vai ter um draftzinho daqui a pouco. Essas outras que sobraram voltam para o deck básico
de implementos e são embaralhados. Okay? Esses implementos eles vão entrar no final de cada ciclo. Um ciclo acontece depois que essas 11 manas aqui forem compradas, termina um ciclo. Tá? E com 3 jogadores, com 3, com 4 e com 5 jogadores, com 3 jogadores acontece um leilão desses implementos no final de cada ciclo. Com 4 jogadores acontece no primeiro e no segundo, e depois com 5 jogadores no primeiro e entre o terceiro e o quarto ciclo acontece também o leilão. Ou seja, dependendo do número de jogadores, vão acontecer 2 leilões depois que você vai conseguir adquirir então a cada leilão mais um novo implemento. Você vai terminar o jogo provavelmente com 3 implementos e esses são muito fortes. Mas cada jogador então agora vai receber mais 4 cartas aleatórias de implemento. Vai juntar aquele implemento que ele já recebeu, formando então agora 5 cartas. Existem agora 2 formas da gente selecionar os implementos que nós vamos começar. Eu posso começar a partida com qualquer um desses aqui. Tá? Na forma mais simples de draft, eu simplesmente escolheria qualquer um desses aqui, colocaria junto do meu mago aberto, virado para cima, escolheria outros 2, descartaria do jogo e deixaria 2 ainda para formar o deck de leilão para implementos, que seria misturado com as cartas descartadas pelos outros jogadores, embaralhados seria então os implementos que vão fazer parte dessa partida. Essa é a forma mais simples. Outra forma mais estratégica é a seguinte. Cada jogador das 5 cartas, ok, vai fazer um draft. O que é isso? Ele vai escolher uma carta apenas, qualquer uma delas, ok? Pode ser a sua básica ou não. Escolher qualquer uma delas e vai colocar virada para baixo sobre o seu mago. Todos os jogadores vão fazer isso na mesa. Ok? Aí, em ordem de turno, o primeiro jogador vai revelar a sua carta. Quando ele revelar a sua carta, ele vai ter 3 opções. Ou ele realmente fica com aquela carta, com aquele implemento para si, e vai começar a partida com aquela carta. Ou então, ele pega aquela carta e descarta do jogo. Ou ainda, ele pega aquela carta e coloca para fazer o baralho de implementos que vai fazer parte dessa partida. Então ele pega as outras 4 cartas restantes e troca com o seu passa para o parceiro à sua esquerda, recebe as cartas do parceiro à sua direita e faz um novo draft, uma nova escolha. Isso se repete até que cada jogador tenha uma carta na sua frente, tenha colocado 2 cartas para a partida e descartado outras 2 cartas para fora daquele jogo, ok? Então, existem 2 formas. Da primeira vez que você jogar, eu aconselho você realmente fazer da forma mais simples, tá? Escolher qualquer implemento que seja, colocar 2 para cá e 2 para fora. Todos os jogadores vão fazer isso, até que aqui, nesse leilão, tenha-se, no caso de 3 jogadores, 6 cartas. Essas 6 cartas são embaralhadas, formando então um deck de implementos que vão ser leiloados durante a partida. Feito isso, parece ser complicado, mas é bem simples, tá? Feito isso, cada jogador então recebe agora 5 cartas de magia. Essas cartas de magia, elas são das 2 escolas no jogo, ok? Elas podem ser aqui, olha, da escola dos dragões, que tem aquele símbolo do dragão, ou da escola das fadas, que utiliza aquele ciclo de magia das fadas. E ainda, cada uma dessas magias possui ou uma mana predominante, como o caso aqui, fogo, água, terra, água de novo, e algumas são multicolores, ou seja, elas são reagentes a todos os elementos. Isso é importante porque quando eu jogar um feitiço, por exemplo, sobre alguém que está protegido contra fogo e jogar uma magia dessa, ele vai estar protegido também contra essa magia, ok? Então essas cartas, elas possuem aqui uma pontuação que você vai marcar esses pontos sempre que você conseguir fazer aquele feitiço, andando então na sua trilha lá em cima. Ou então não. E para lançar essa magia, você vai precisar dessa combinação exata de manas no círculo lá da escola daquela magia. No caso aqui, essa aqui é da escola das fadas.
Então lá, quando aquele ciclo de fadas estiver exatamente com uma mana de cada cor, dentre as 5, eu poderei então lançar esse feitiço. Tá? Mas como que eu faço isso? Manipulando esses círculos de magia, comprando essas manas aqui e manipulando então aquilo para poder lançar os meus feitiços, marcar pontos e impressionar os juízes. Então, no início do seu round, cada round é dividido em 3 fases. A primeira fase é a fase de resolução. Algumas cartas vão te dar algumas coisas que você tem que solucionar no início de cada round. Tá? Algumas cartas permanecem na mesa durante até o round seguinte, te protegendo, por exemplo, e você depois deverá descartá-las, ou então outras estão dando dano até o início do seu round. Então todas as cartas que estiverem no texto que diga que no início do seu round faça isso ou faça aquilo, é agora que isso acontece, ok? Depois disso feito, cada jogador vai poder então fazer uma dentre 3 ações possíveis na sua fase de ação. As ações possíveis são, obviamente, lançar feitiços. Mas antes disso, ele vai ver se ele tem 5 cartas ou mais na sua mão, quase que eu esqueço disso. Você só pode começar o seu round com 5 cartas, ok? Se ele tivesse uma 6ª ou 7ª carta na sua mão, você teria que escolher, tá, algumas delas para descartar e ficaria apenas com 5. E então você vai poder escolher entre 3 ações possíveis. Digamos que você queira lançar um feitiço desse aqui de dragões, tá? Ou tentar lançar esse feitiço de dragões. Então você vai olhar, olha, aquele círculo lá de dragões é aquele círculozinho lá em cima, né? Ele tem lá uma mana de fogo, 2 manas de ar, uma de terra e uma de água. Bom, o meu feitiço, eu preciso aqui de 2 de água e 2 de ar. Ainda não tem aquilo lá. Então, no início do meu round, a primeira coisa que eu faço é escolher uma dessas manas aqui. Digamos que eu escolha esta mana aqui de água, ok? A primeira coisa que acontece quando eu compro uma mana é o seguinte. Repare que no tabuleiro eu tenho aqui uns desenhos, tá? Uns símbolos. Nesses 3 primeiros aqui, eu tenho o símbolo do dragão. A partir do 4º eu não tenho nada, mas esses 3 primeiros eu tenho o símbolo do dragão. E nesses últimos, ou 3 daqui desse outro lado, eu tenho o símbolo das fadas. Tá? Sempre que uma carta dessas 3 é comprada, a primeira coisa que acontece, esse aqui é do dragão, né? Eu comprei essa carta, a primeira coisa que acontece é esse cristal do dragão aqui, ele sobe, começa a ficar mais valorizada aquela magia do dragão. Okay? Aquela galera vai delírio. Oh, ele comprou uma carta nossa! Começa a ficar mais animados ali, aquela galera, a torcida dos dragões, ok? E aí eu vou poder trocar esta mana com a mana que está com o cristal, que é a mana da vez, ok? Então eu pego esse cristal, eu rodo no sentido horário, tem a setinha aqui, eu coloco esta mana no lugar da outra, ok? E essa outra mana aqui é descartada. Ela vem para o descarte aqui no tabuleiro, ok? É qualquer outro lugar que você queira. Agora que eu manipulei o círculo, talvez eu consiga lançar uma mágica, tá? Então, a configuração aqui é a mesma, tá vendo? Agora eu tenho aqui 2 azuis e 2 brancos. 2 azuis e 2 brancos, poderia lançar esse feitiço da muralha de gelo. Então eu anuncio que vou lançar esse feitiço de muralha de gelo, leio aqui qual é a combinação dele. Lá, quando uma magia for lhe afetar, você pode escolher virar esta carta para bloquear o efeito. É um escudo de defesa, uma muralha, okay, de defesa. Quando estiver virada, bloqueie todas as magias que fossem lhe afetar. No início do seu turno, se esta carta estiver virada, ela deve ser descartada. Ou seja, você vai ser de um uso único. No próximo round você vai, se ela estiver usada, você vai descartar essa carta, ela já te protegeu. Mas agora, imediatamente, eu marquei 4 pontos de vitória. Eu vou lá então na minha trilha. Eu sou aqui o roxinho, marquei 4 pontos de vitória. Ok? Essa magia então aqui é descartada. Todas as outras magias, na verdade, ficam aqui. Esqueci de botar o deck ali. Essa magia ali é descartada. Isso é uma das coisas possíveis que eu consigo fazer, entre as 3 ações do meu turno. Mas antes disso, observe que não necessariamente eu precisaria ter feito um feitiço neste círculo que eu manipulei. Quando eu manipulo um círculo de magia, posso manipular qualquer um dos 2. Ok? E depois eu tenho direito de fazer um feitiço na minha mão.
Mas esse feitiço da minha mão, eu poderia ter feito, por exemplo, dessa outra escola, se eu já tivesse alguma escola com aquela combinação específica pronta. Tá? Mas sempre que você manipula qualquer um dos dois círculos, você pode apresentar um feitiço para a plateia e para os juízes e marcar pontos. Okay? Essa é uma das ações, é a mais comum no jogo, que vai lhe garantir pontuação imediata e também vai interferir no seu amiguinho, porque vários desses feitiços aqui são bolas de fogo, que você vai tirar pontos, ou vai roubar cristais, ou então vai roubar cartas da mão, ou então vai fazer com que ele descarte, né, e compre de novo, e vai manipular realmente a mesa e os adversários. Na maioria das vezes são bem agressivas as cartas. Por isso que nós acabamos de lançar um feitiço de proteção. Vamos garantir que durante esse round estaremos protegidos, né, do ataque dos amiguinhos. Essa é uma das ações. Outra ação possível é, em vez de você botar essa mana lá, ok? Em vez de você usar a mana no que você comprou no início do seu round para manipular os círculos, você poderia usar a mana no início do seu round, por exemplo, para, digamos, vir aqui. Eu pego a mana qualquer e fui para a galera. Quando eu vou para a galera, é o seguinte, eu estou atiçando aquela torcida lá da Escola dos Dragões, ok? Estou falando, ei galera, falando ola lá com eles, ok? E aí então eles vão me retribuir em pontos de cristal. Ok, que no caso agora está valendo 4. Ele pode vir até valer 7. Se eu comprasse cartas em outros rounds que fossem subir, né, aquela pontuação, ele pode chegar até 7. Quando eu faço isso, então, eu zero, volto para 3 e ganho aquele número de pontos. Digamos que estivesse aqui no 6 e ele foi para a galera, ele ganhou então 6 cristais, zerou os cristais ali para o próximo. E no caso são cristais de dragão. Então ele estava com 4, ganhou mais 6, foi para 10 cristais. Okay. Esses cristais são muito importantes em dois momentos do jogo. No final da partida, quem tiver mais cristais, ok, nessas duas escolas aqui, vai marcar pontos lá em cima. O primeiro colocado ganha 24, o segundo 18, 12, 6 e o quinto não ganha nada. Tá? Que não vai impressionar os juízes, você não conseguiu acumular cristais suficientes. Mas esses cristais também são a moeda do jogo. Você lembra que eu falei que no final de cada ciclo aqui, para 2 para 3 jogadores, haverá um leilão de novos implementos, de novos artefatos e relíquias? Esse leilão é feito gastando-se cristais. Qualquer combinação de qualquer um dos dois cristais, você vai ter que gastar, para então competir no leilão com os amiguinhos e adquirir aquele artefato. Bom, essa é a segunda coisa que você pode fazer. E a terceira coisa que você pode fazer é não ir para lá, não ir para cá, em vez disso pegar aquela mana e trazer para a sua frente. Foi uma mana azul que eu usei, né? Deixa eu tentar fazer direito aqui, como estava assim, né? Eu peguei uma mana azul e, em vez de fazer qualquer coisa com ela, eu simplesmente trago ela para a minha frente. E aquela mana azul agora, ela faz parte, ok, do meu acervo. Ou seja, eu agora preciso de uma mana azul a menos para qualquer feitiço que eu for lançar. Então, digamos que eu tenho alguns feitiços aqui na minha mão que exija, neste caso aqui, por exemplo, um feitiço de fadas, que eu preciso ter 2 azuis e um verde. Eu só preciso agora de um azul e um verde, porque eu usar até o final da partida já tenho à minha disposição uma mana azul, ok? Mas eu não marquei pontos nesse round, eu não busquei cristais, eu não ganhei, né, a fama, não ganhei nada, mas eu estou me preparando para rounds futuros. E sempre que eu pego uma mana e pego para mim, ok, eu posso manipular a minha mão. Eu posso descartar quantas cartas eu quiser, ok, e repor exatamente aquele número de cartas. Ok, então tem muita coisa que eu não quero descartar, jogar fora e comprar novamente o mesmo número de cartas. Mas só quando eu não marquei pontuação nenhuma e fiz a seleção da mana. Feito isso, ou seja, você pode fazer uma dessas 3 ações possíveis, que é manipular o círculo e fazer uma magia, ir para a galera e ganhar cristais de fama lá, naquela escola específica, ou então não fazer nada e recolher uma mana na sua frente e manipular a sua mão. Feita essa fase de ação, você então vai para a fase final do jogo, onde algumas cartas são resolvidas. Algumas cartas falam que no final do seu round você deverá descartar essa carta, ou então no final do seu round você ganha um dano, porque tem algumas cartas que eu posso colocar na frente dos meus adversários, e a cada round, se ela não foi descartada, se ele não conseguiu se proteger, aquela carta vai causar algum dano para ele, por exemplo. Aconteceria isso agora no final de cada round.
E então, independente do número de cartas que eu tenha na minha mão no final do round, eu compro mais 2 cartas de magia. Lembre-se que no próximo round eu vou poder começar apenas com 5 cartas, então é legal porque não dá um downtime. Enquanto os outros jogadores estão fazendo a sua partida, o seu round, eu estou escolhendo quais das 5, de repente, eu vou querer ficar, ou quais das outras eu vou querer descartar, ok? Porque no início do próximo round, a primeira coisa que eu vou fazer é descartar cartas e começar o meu round apenas com 5 cartas novamente. O jogo vai acontecendo, então, neste caso, o ciclo vai acontecendo até que todas essas, a última mana aqui seja comprada. Quando não houver mais mana nenhuma nessa trilha, são 11 rodadas, ok? A cada ciclo, se inicia um novo ciclo. Tá? Então, o jogador que comprou a última mana dessa faz o seu turno normalmente, e logo após que ele terminar o seu turno, a gente vai mover esse cristalzinho aqui para o segundo ciclo, ok? E se tiver um símbolo desse, começa então um leilão de implementos. O leilão é muito simples. Você vai pegar então aqui o número de cartas de acordo com o número de jogadores. Com 3 jogadores você vai pegar então 3 cartas dessa. 1, 2, 3 cartas dessa. E elas vão ficar exatamente nessa ordem que elas estavam ali, ok? Então ela vai virar 1, vai virar 2, vai virar 3 cartas. E essas cartas vão ser leiloadas no leilão. Ou seja, formar uma nova pilha de 3 cartas. Tá? Todo mundo pode ver essas cartas, todo mundo pode pegar, mas não pode tirar dessa ordem, tá? Que era a ordem que estava lá inicialmente, tá? Porque essa aqui vai ser a primeira oferta. Então, essas cartas são colocadas aqui. E o jogador que estiver na frente, lá naquela trilha, começa a dar lances. Ele vai chegar aqui e vai falar, eu pago 5 cristais neste chapéu bonito, que combina com as minhas botas verdes. Então ele vai fazer esse lance, tá? E ele pode pagar depois isso com qualquer combinação de cristais, vermelhos ou azuis, ok? Mas ele não pode blefar, ou seja, se ele fala, eu vou botar 12 cristais, e eu não tenho 12 cristais, só tem 10, ele não pode fazer isso, você tem que usar, só pode ir no leilão, tá todo mundo sabendo quanto dinheiro você tem, né? Ele vai dar calote aqui entre os magos. Então você vai dar o seu lance. Então é sentido horário, os jogadores vão dando lances, ok? Passando ou dando lances. Você também, como primeiro jogador, pode, em vez de dar um lance aqui, também passar, ok? Se alguém der um lance maior, vai pegar esta carta, ok? E levar para a sua frente. E aí, então, vai estar disponível o segundo item do leilão. O próximo jogador, então, vai fazer a primeira oferta. Se o primeiro jogador não conseguiu ainda comprar uma carta, ele que mantém ainda o primeiro bid, o primeiro aposta naquela carta, e continua também sentido horário. Todo mundo que já comprou cartas não pode mais participar do leilão, porque no final do round, cada um terá apenas uma carta na sua frente. Se ninguém quis aquela carta, ela volta para baixo da pilha. E começa-se também um próximo leilão. Feito isso, cada um vai comprar um novo implemento que vai trazer novos poderes e também vão garantir pontos extras no final da partida. Que no caso, esse aqui, por exemplo, no final do jogo você recebe 10 pontos de vitória. Essa outra aqui, toda vez que você descartar do jogo uma magia de conjurar armadura, barreira de água ou muralha de gelo, você pode pegar uma mana do descarte e colocá-la em jogo. Ótimo, você manipula muito bem o tabuleiro, não é isso? Como uma gema de mana e então ganhar um ponto de vitória. Esses artefatos são muito overpower. Geralmente eles te ajudam bastante e complicam muito a vida do adversário. Então essa hora do leilão é fundamental que você conheça, leia com calma as cartas para poder escolher, né? E também que você tenha acumulado até o final do ciclo cristais suficientes para conseguir competir com os seus adversários pelos implementos. Bom, isso acontece durante, no caso com 3 jogadores, 3 rounds, 4 rounds ou 5 rounds com 5 jogadores. E então se vê quem marcou mais pontos nesse grande festival de Zona Mágica. Então, galera, este é o Zona Mágica. Eu não cheguei a comentar com vocês agora no final do review. Se você consegue comprar a carta nos leilões, se você der uma oferta e todos na mesa
passarem e não tiverem coberto a sua oferta, você consegue então comprar aquela carta, ok? Bom, Zona Mágica é um jogo que eu acabei tendo um carinho muito grande, porque foi o primeiro jogo a participar do edital que nós fizemos aqui na Meeple junto à Kikante, tá? Eles já me enviaram há bastante tempo uma cópia para review, o manual, a gente deu uma olhada, fez algumas sugestões para deixar o manual um pouco mais claro e tal, e o Michel está resolvendo isso, está afinando o jogo, está ficando bem legal. E vocês viram que, eu não falei para vocês em momento algum, mas isso aqui é um protótipo, ok? Mesmo essa caixa, ou então ainda, olha só, do insert, ok? Né, de um protótipo, já está bem legal, está com uma qualidade, um capricho profissional, tá, no jogo. As cartas estão muito bem impressas, bem cortadas, as ilustrações são bem legais. Agora, Zona Mágica é o seguinte, é um jogo de combate, tá, e pode ser bastante caótico. Depois que você começa a conhecer bem as habilidades das cartas, dos feitiços, você começa a tentar procurar pelo combo correto de cartas. Você tem cartas que você vai ter sempre que ter na sua frente algum anel de proteção, algum círculo mágico para se proteger dos seus adversários, para você conseguir então ficar pelo menos 1, 2, 3 rounds ali gerindo a sua mão da melhor forma possível e construir a sua estratégia. Porque senão, se você ficar muito vulnerável, os adversários vão manipular totalmente a sua mão e você não vai conseguir lançar os feitiços como você queria, tá? Mas é uma corrida, porque você tem que marcar pontos. E você tem que ter muita atenção também na administração dos cristais. Porque lá no final, aqueles juízes, eles marcam 24, 18 pontos. A diferença é muito grande. Você pode passar à frente de todos, tá? Se você tiver um bom estoque de cristais no final do jogo. Mas você também vai ter que ter gastos cristais para conseguir os melhores equipamentos, os implementos, né? Os artefatos e relíquias. Porque eles são muito overpower. Uma relíquia daquela na sua frente, você pode criar um booster de ataque, ou principalmente de pontuação a cada round, a cada feitiço que você lança, que vai te deixar muito à frente dos outros. Então, fique atento, leia com atenção os implementos e saiba na hora do leilão, né, gerenciar ali a compra para pegar o melhor possível. Todos eles são muito bons, mas alguns realmente com a combinação de cartas ou na mão do mago correto pode ser muito, muito forte. Zona Mágica, como eu falei, então é um jogo rápido de cartas. Eu acredito que precise de uma expansão. Tenho certeza que o pessoal da Arcano Games já está pensando nisso. Algumas cartas, de repente, de feitiços que deixam você manipular um pouco mais a questão das manas, porque no início de cada ciclo você sorteia 11 manas ali, tá? E é aquilo que você tem para aquele ciclo inteiro. O que muitas vezes deixa um mago, por exemplo, se eu sou um mago do fogo, e naquele round não saiu mana nenhuma de fogo, eu dificilmente conseguirei ali para marcar pontos, né, com os meus artefatos que eu consigo colecionar, ou então com o meu próprio poder do meu mago. Então, eu sinto falta muitas vezes de você poder manipular ainda um pouco ali o tabuleiro de manas e tal. Reciclar um pouco isso, mas eu tenho certeza que alguma expansão vai resolver essa questão, tá? Mas fora isso, o jogo realmente é divertido, tem muita interação, é perverso, tá? Você realmente faz ponto atrapalhando o amiguinho. Tenho certeza que isso vai agradar muito a galera. Esse então foi o Zona Mágica, está em financiamento coletivo. O endereço está aqui embaixo, até acho que ainda tem mais 16 dias de financiamento coletivo da data de postagem desse vídeo, tá? Então, se você gostou, corre lá, dá uma olhada. Zona Mágica foi aprovado, foi o primeiro jogo aprovado então no nosso edital junto à Kikante. Se você curtiu, dá um like no vídeo, assine o nosso canal. Eu sou o Jack Explicador, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau! Se você também é maníaco por jogos, não deixe de ouvir Meeple Manics, o seu mais novo podcast sobre board games e card games. Procure no iTunes por Meeple